Olá, paz do Senhor! Vamos assistir juntos a mais uma ministração forte? Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Eis-me aqui, sou um vaso, é o que ele precisa. Vem comigo, Espírito Santo. Todas as palavras que eu já dei, eu sempre falo, vem comigo, Espírito Santo, porque não espere nada de mim, mas espere dele, amém? Livro Atos, capítulo 9, versículo 39. E levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas a rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Amém? Podemos assentar. Culto de mulheres, que maravilha. É um culto diferenciado, né? Maravilha. É cheio de frufrus. Amo tudo isso. Amo ser mulher. É muito bom, muito gratificante estarmos aqui com essa responsabilidade de estarmos ministrando a palavra do Senhor. Nós sabemos que nós não somos nada, dependentes totalmente do Senhor. Esse texto a qual eu li, tem todo um contexto, a maioria dos irmãos já conhece. Mas o texto vai estar dizendo que elas rodearam Pedro e trouxeram o que ali? Túnicas e vestes, a qual a Dorcas tinha feito à mão. Feito à mão é uma exclusividade de peça única, de uma peça exclusiva. Tem muitos que recebem aquelas etiquetinhas, do mais que você trace ali um molde, nunca, verdadeiramente nunca vai ser do mesmo jeito. A Bíblia fala que Dorcas era uma discípula. Dorcas, o nome Dorcas está no grego, em aramaico, Tabita, traduzindo, gazela, ali na cidade de Jope. Ela era uma costureira, como foi mencionado aqui, uma discípula. A gente não sabe ao certo quando é que ela foi alcançada pelo Evangelho. Se foi ali no tempo do dia de Pentecostes, ou se foi em outro momento. Mas nós sabemos que ela foi impactada pela palavra, pelo Evangelho. E Dorcas, ela entendeu que ela deveria seguir os exemplos do Mestre. Ela queria ser útil na obra do Senhor, estendendo a mão, ajudando alguém. Aleluia. E nós, como discípulos do Senhor, é o que nós precisamos fazer. Seguir os exemplos de Jesus. E Dorcas, ela escolheu justamente, eu posso dizer, a classe mais difícil, a pior classe de mulheres para cuidar. Mulheres com traumas sentimentais muito grandes. Por que, irmã Andréia? Porque ela escolheu cuidar de viúvas e de mulheres que a gente não pode dizer que eram viúvas, mas eram mulheres que praticamente estavam ali como viúvas. Por quê? Como se tratava de uma cidade portuária, os seus esposos, eles iam a trabalho, e elas ficavam ali com os filhos, com os afazeres dos seus lares, e passavam-se anos, e eles não retornavam, por muitas vezes nunca mais. Se você for analisar, as duas situações são muito difíceis, claro. A viuvez
decretada ali, o óbito, é muito difícil, porque você vai estar ali tentando lidar com o conformismo, né, com o acolhimento das outras pessoas, com a saudade. Essas outras mulheres, elas acabavam que sofriam muito, porque não sabiam. Causava-se uma certa ansiedade muito grande. Será se ele está vivo? Será se ele está doente? Será se eu fui abandonada? Será se ele está com outra família? Tudo isso gera muita ansiedade, muito desespero, se você analisar. É algo que você fica com traumas sentimentais. Aleluia. Aleluia. Dorcas começou a fazer algo para poder tentar amenizar aquela dor daquelas mulheres, tirar um pouco do foco. E ela começou a fazer o quê? Túnicas e vestes para elas. Mas qual que é a diferença entre túnicas e vestes? Vestes é o que vem por baixo da roupa. E hoje o Senhor está levantando um batalhão de mulheres que vão começar a se preocuparem mais com o que vem por baixo, que é o interior, que é isso aqui, ó. Muitas pessoas, nós estamos meio que acostumados a preocupar, a reparar mais o exterior. Olha o sapato dela, olha o sapato, o meu sapato, foi a mandária que me deu, está combinando com a minha roupa. Olha o cabelo dela, olha a bolsa dela, e começa a reparar as coisas, e esquece do aqui de dentro. Eu mesma posso dizer aqui nessa igreja, quantas vezes eu já cheguei para dirigir um culto, ou ensaiar as mulheres, ou coisa parecida, que só Deus na causa. Tipo assim, Senhor, manda uma mulher aqui para falar comigo, me dá um abraço. Oh, mas como? Eu não podia falar, porque não ia dar certo. As pessoas, elas vêm para a igreja esperando uma palavra, esperando ouvir algo que te anime, que te dê força para continuar. As pessoas estão necessitadas de ouvir a palavra. Aleluia. Mas eu tenho uma palavra para você, que até para quem carrega a cruz, quem está na cruz, tem uma palavra de ânimo para você. Na cruz tem um ladrão, mas tem um Salvador. E na cruz há salvação. E Ele está dizendo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Há uma palavra de ânimo para a sua vida, você que carrega a cruz. Aleluia. Glória a Jesus. E Dorcas agregou um batalhão de mulheres ali com ela. Só que ela esqueceu de ensinar essas mulheres que quando ela adoecesse, cuidasse dela. Aleluia. A Bíblia diz que nós devemos comunicar as nossas necessidades aos santos. Não é verdade? Eu gostaria até de chamar aqui a irmã já. Quando eu falo assim para poder comunicar, é literalmente comunicar. Chega numa pessoa que você tem confiança, que você conhece, sabe que é um homem ou uma mulher de Deus, e pede socorro. Irmã, cuida de mim. Cuida de mim quando eu estiver doente. Cuida de mim quando eu não conseguir vir mais à igreja. Cuida de mim quando eu não conseguir mais cantar. Cuida de mim quando eu não conseguir mais dirigir o círculo de oração. Cuida de mim quando eu não tiver mais forças para ficar em pé e tiver que ficar deitada numa cama.
cuida de mim. Aleluia. Mas às vezes a gente nos faz de fortes. A Bíblia diz, para poder comunicar as nossas necessidades aos santos, não é? Só que às vezes nós estamos rodeados de santos por todos os lados, mas nos falta coragem de dizer: me ajuda, me ajuda. Eu não consigo mais costurar, eu não consigo mais fazer vestes, eu não consigo mais fazer túnicas. Me ajuda. Encarante. Deixa eu fazer uma demonstração. Esse negócio não vai dar certo. Cuida de mim. Cuida de mim quando eu estiver doente. Cuida de mim, minha amada, quando eu não conseguir mais sentar na minha máquina. Cuida de mim quando eu não conseguir mais cumprir com minhas agendas. Cuida de mim. Cuida de mim. Pastor, Ribamar, a gente às vezes nos faz assim, uma posição de pessoas fortes, de ter, de ser, estou aqui, mas por dentro nós estamos só a querer. Aleluia. Aleluia. Qual é a sua necessidade? O Senhor está te perguntando qual é a sua necessidade. Diga a Ele e aos santos, ao seu irmão, para Ele te socorrer também. Não morra sozinho. Pede socorro. É bíblico. Comunicai. Glória a Jesus. A Bíblia diz que ela adoeceu, mas em nenhum momento vai estar dizendo que mostrou alguma pessoa preocupada com ela. Mas o Senhor, Ele está dizendo: você já fez muito. Aleluia. Você já trabalhou muito. E há uma recompensa para você. Você já batalhou, você já buscou, você já fez. E tudo que você faz na obra do Senhor, na casa de Deus, para alguém, há uma recompensa. O Senhor, Ele registra tudo, os mínimos detalhes. Se você não sabe fazer algo grande na obra, que seja, comece das pequenas, não que seja menos importante. Ana, ela começou a fazer túnicas pequenas. Comece, limpa a igreja, que seja, ajuda a irmã lá na cantina, vai ter hoje galinhada, vai lá, dá uma força, combina, vai lá com os pastores, visitar uma irmã. Há uma recompensa pelo trabalho das suas mãos. Cada agulhinha que você passou, cada linha que você traçou, cada chuleado que você fez, cada detalhe, o Senhor registra tudo. Aleluia. Glória a Jesus. Dorcas não comunicou, adoeceu e morreu. Então aquelas mulheres, elas vão chorar por Dorcas, talvez não exclusivamente por Dorcas em si, mas pelo que ela fazia. É triste nós sermos lembrados pelo que a gente faz, ou porque a gente fazia, pelo que a gente fazia. Nossa, mas aquela irmã tinha um vozeirão. Nossa, aquele irmão tinha uma palavra, que português. Eita, mas aquela irmã fazia um bolo. Nossa, mas aquela irmã costurava bem demais. Em nome de Jesus, você vai ser lembrado, não pelo que você fazia, mas por quem você é verdadeiramente, e que representa para o reino. Esse homem, essa mulher de Deus que você é, que tem comunhão, que tem intimidade, que tem compromisso com os céus. Em nome de Jesus, você vai deixar um legado. As pessoas podem te olhar como espelho e dizer: lá
vai um discípulo, lá vai uma verdadeira serva do Senhor passando ali. Você sabe como passa uma pessoa assim? Que você sente uma paz, uma coisa gostosa, até de longe. Eu me lembro aqui, muitas conhecem a irmã Jovelina. Eu falava assim para ela: quando eu crescer, eu quero ser igualzinha a senhora. É uma senhorinha. Ela vinha para a igreja de bengala. Ela custava faltar um culto. Quando nós marcávamos um ensaio com as mulheres, as amadas, lá estava ela, irmã Jovelina, uniformizada. Quando era, que cor que é, irmã? Ela dava um jeito. E ela nem morava tão pertinho, não. Tem gente nova que é vizinha aqui da igreja e não vem para o culto. Não consegue. Que exemplo de mulher. E quando ela não podia estar, ela perguntava: irmã Andréia, com que eu tenho que colaborar? Está aqui minha contribuição. Que exemplo de mulher. Oh, irmã Juvelina, que saudade, né? Que saudades. E aquelas mulheres, elas vão se ajuntarem para lavar o corpo de Dorcas. E elas mesmas vão colocar o corpo dela num quarto bem alto, lá no cenáculo, e vão chorar. E elas vão ficar sabendo que tem um homem, Pedro, ali na cidade de vizinha. E elas vão lá atrás dele. Pedro, também discípulo de Jesus, que andava com Jesus. Nós temos discípulos que andam somente com Jesus. E tem discípulos que ele anda, ele aprende, ele repete e ele vive o que Jesus viveu. Aleluia. Tá assim, ó, de gente que só anda com Jesus, mas não se atreve sequer colocar o pé no mar, fora do barco. Não tem coragem de orar sequer para expulsar uma febre. Prefere chamar o presbítero Fernando. Não, isso aqui não é para mim, não. É para o presbítero Teio. Cadê o Teio? Está aqui hoje. Presbítero Antônio Filho. Não. Se você é discípulo de Jesus, pode colocar a mão sobre o enfermo e repreender no nome de Jesus, que o enfermo será curado para a glória do Senhor. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome sararão os enfermos, em meu nome, em meu nome, em meu nome. Aleluia. Glória a Jesus. Se Dorcas era discípula, uma daquelas mulheres deveria ser também. Mas não tinha. Tem muita gente que só está cuidando e esquece de fazer discípulos. A Bíblia diz para nós: ide e fazer discípulos, correto? Ide fazer discípulos. Quem anda com Jesus, pega os exemplos de Jesus. Espera aí, vamos lá. Lá na casa de Jairo, ele chamou aquela menina: menina, levanta-te. E aquela menina retornou à vida. Ele pegou na mão dela e apresentou aos pais. Gravei. Discípulo copia, repete, pega o exemplo do mestre. Aleluia. Pedro era um discípulo diferente. Pedro, quando tu converteres, as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Eu acho que eu já estou convertida. Acho que esse negócio está funcionando. Eu tomei para mim. E aquelas mulheres foram buscar ele, foi chamá-lo. E ele foi. Chegando lá, a casa estava cheia de pessoas. Só que não tinha nenhuma discípula.
para poder dizer assim: nós oramos, nós intercedemos, nós clamamos, nós cuidamos, nós colocamos a mão sobre a enferma. Não teve. Só tinha o quê? Mulheres com as túnicas e vestes ali na mão chorando. E agora? Quem vai fazer nossas túnicas? Quem vai cuidar de nós? Quem? Aleluia. E foram chamar Pedro. E Pedro lembrou do que Jesus fez ali na casa de Jairo. Ele falou o quê? Fez o quê primeiro? Vão para fora. Vão para fora todo mundo. Deixe-me a sós com a defunta. Eu queria só fazer uma observação aqui antes. A Bíblia nos diz para nós cuidarmos dos órfãos e das viúvas. Será se nós estamos verdadeiramente cuidando delas? Às vezes a gente acha mais fácil, está aqui a cesta básica do mês, mas não se preocupa com a verdadeira necessidade dela, que não é aquele pacote de arroz, mas sim a necessidade maior dela, é que você se assente à mesa com ela e coma um prato de arroz com ela. Aleluia. Aleluia. E Pedro fez com o exemplo lá na casa de Jairo. Pediu para que todos saíssem da casa, deixasse só ele e Dorcas. E todo mundo saiu. E ele falou: Senhor, eu vou chamá-la pelo nome. Alguma coisa vai acontecer. Aleluia. Eu vou repetir. Diga comigo. Ele repetiu. Ele repetiu. Dorcas, Tabita, Talita e Tabita. Tão parecidos, né? Só Jesus para fazer isso. Dorcas. Por que Dorcas não fez discípulo? Lá no 42, põe o 42 aqui para mim. Vai estar revelando. Lá no 42 vai estar dizendo assim, ó. Porque até então ela só fez para os outros. Não, o Fernando está lá. Mas lá no 42 está dizendo assim, ó. E isso foi notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Então, como assim? Quer dizer que enquanto ela estava só costurando, ela não conseguiu fazer com que as pessoas crescem em Jesus. Só foi depois que ela ressuscitou. Aleluia, segurei um pouco. Oh, maravilhoso Deus. Irmãos, hoje em nome de Jesus, você vai ser lembrado. Você vai deixar um legado da parte do Senhor, que você é uma pessoa escolhida para poder, aleluia, fazer com que as pessoas creiam no Senhor através da sua vida. Em nome de Jesus, você está aqui essa noite, não foi por um acaso que você sobreviveu. Você não está aqui por um acaso. Dorcas, foi necessário que ela ressuscitasse para aquelas pessoas, para ela ficar verdadeiramente uma discípula, virar. Por quê, irmã Andréia?
Porque depois que ela ressuscitou, as pessoas começaram a crer no Senhor. Você não foi por um acaso. O Senhor, Ele tem algo especial ainda para realizar aqui na terra através da sua vida. Você não sobreviveu por um acaso. Não sobreviveu por um acaso. Diga assim, ó: ei, eu sou sobrevivente do Covid. Eu, Andréia Miranda, sou uma sobrevivente de um AVC. Eu sou uma sobrevivente de uma cirurgia cardíaca. Eu sou uma sobrevivente de uma eclâmpsia. Você é um sobrevivente de tiroteio, que eu sei. Você é um sobrevivente de câncer. Você é um sobrevivente de um infarto. Você é um sobrevivente de depressão. O Senhor te deu mais uma chance. Aleluia. E agora, já que o Senhor te deu uma chance de sobreviver, o que você vai dizer para essas pessoas que estão lá fora, Dorcas? O que você vai dizer? Depois que tudo isso ali aconteceu, Ele chamou ela pelo nome, Dorcas. Dorcas. Ela abriu os olhos, ela começou a reagir. Epa, o milagre começou a acontecer. E Ele pegou na mão dela, levou ela e apresentou para aquelas mulheres. Dorcas, o que você vai dizer para essas mulheres que você fez essas túnicas? O que você vai dizer? O que você vai dizer para essas pessoas que estão aí fora, depois desse grande livramento? O que você vai dizer quando você chegar na sua casa, para a sua família? O que você vai dizer depois que acabar este culto, para os seus vizinhos, para os seus amigos? Qual será a palavra da sua boca? Qual será? Aleluia, aleluia. O Senhor está ressuscitando vidas aqui essa noite. Há uma graça do Senhor, aleluia, aqui presente. O Senhor te chamou, não foi por um acaso. Muitas pessoas o Senhor fala: você já trabalhou muito, vem para mim. Mas você ainda está aqui porque Ele tem algo a fazer na sua vida. Aleluia. Seja um discípulo, uma discípula verdadeira do Senhor. Coloque a mão no seu coração e diga assim, ó: oh Senhor, eu quero ressuscitar espiritualmente. Eu sei cantar, eu sei fazer peça, eu sei tocar. Ah, Senhor, mas que o Senhor possa fazer com que eles creiam no Senhor quando olhar para a minha vida. Aleluia. Você que sobreviveu, seja, aleluia, um discípulo do Senhor, que quando eles olharem para ti, eles creiam no Senhor, que eles possam se converter, se arrepender, aleluia, e adorar o Senhor para sempre, em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Podemos cantar um louvor? Olá, sou eu de novo. Gostou do vídeo? Se sim, inscreva-se no nosso canal, curte, comente e compartilhe. Deus abençoe!